E aí pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme e eu quero começar dizendo que I love learning languages. Since I was a kid, I'm fascinated by the different cultures, the different sounds each one has. Y también aprender idiomas es muy útil en casi todas las profesiones, lo que hace de esto una habilidad muy versátil. Pero mi idioma favorito siempre será die deutsche Sprache. Ich liebe die deutsche Sprache. Ich habe immer Lust, Deutsch zu sprechen. Es ist sehr schwierig, aber es klingt so schön. Die Wörter schmecken mir gut. Mas agora voltando ao português. Existe um preconceito muito grande com a língua alemã. Todo mundo diz que é um idioma rude, indelicado, mas eu discordo completamente. Eu acho ela uma língua lindíssima, e às vezes até fofa. E para provar isso, eu vou fazer uma demonstração. Eu vou comparar algumas palavras em vários idiomas diferentes, para vocês verem que o alemão não tem nada de agressivo. Então, vamos começar com uma palavra que por natureza já é bem delicada. Borboleta. Em inglês, butterfly. Em espanhol, mariposa. Em italiano, farfalla. Em francês, papillon. E em alemão, Schmetterling. É muito lindo. Outro exemplo. Surpresa. Surprise. Surpresa. Surpresa. Surprise. Überraschung. Caneta. Pen. Pluma. Pena. Stilo. Kugelschreiber. Hospital. 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 Ospedale. Hospital. Krankenhaus. Cinderella. Cinderella. Cenicienta. Cenerentola. Cendrillon. Aschenputtel. Cara, parece que você tá xingando a menina. Vai pegar teu sapato, sua Aschenputtel. E se você não acredita, essa é a capa do DVD. O que inclusive já é outra palavra engraçada, porque na língua alemã a letra V se pronuncia V. Então, DVD em alemão é DVD. O que faz sentido, porque esse nome é DVD mesmo. E eu sei que até agora eu tô zoando que em alemão tudo soa agressivo, mas eles têm palavras bonitas, palavras delicadas. Tá bom que geralmente são as que derivam do francês, tipo friseur, friseuse, bureau, restaurant, garage, mas tem outras também. Por exemplo, eu adoro falar em alemão as palavras chocolate, refrigerante e geleia. Ou seja, chocolate, limonade ou marmelade. E só aí eu já tenho duas curiosidades para comentar. A primeira é que limonade realmente quer dizer refrigerante. Se você quiser dizer limonada no sentido de suco de limão, é Zitronensaft. Ó, já ficou agressivo de novo. Não adianta, os alemães não conseguem ser delicados. E a segunda curiosidade é que aqui no sul as pessoas costumam chamar o doce, a geleia, de chimia, achando que é uma tradução direta do alemão. Mas não, chimia quer dizer graxa, lubrificante. Tanto que o verbo schmieren significa untar, lubrificar. E tem uma outra palavra que eu acho engraçada. A fruta coco, que em alemão é Kokosnuss. Que bonitinho, né? Eu fico imaginando um monte de coquinho pelado. E agora uma pergunta. Como é que se diz pescoço em francês, vaca em alemão, golpe de estado em inglês, a letra Q em espanhol e amargo em chinês? Cu. E já que estamos falando de cu, céu no sentido de paraíso em japonês é Tengoku. Ou seja, nessa cena o Goku tá no Tengoku. Mas voltando ao alemão. Eu tenho algumas primas que começaram a usar uma palavra alemã que elas acharam engraçada. No caso, a própria palavra prima, que em alemão é Cousine. E só pra chamar outra de minha cousine. Mas o interessante é que elas nem foram atrás de descobrir como é que se diz primo e primos em alemão. Então, eu mesmo digo. Minha cousine, meu cousin, meus cousins. E agora falando sobre expressões. Quando uma coisa fica muito longe ou no meio do nada, a gente costuma dizer que, é lá no cu do mundo. O que realmente é algo que só um brasileiro diria, né? Errado. Os alemães usam a mesma expressão. Es ist am Arsch der Welt. Quer dizer, Arsch tem mais o sentido de bunda, né? Se você quiser se referir ao orifício, aí é Arschloch, o buraco da bunda. É a mesma lógica do asshole do inglês. E isso é muito comum na língua alemã, juntar duas palavras para criar uma nova. Por exemplo, no começo do vídeo eu disse que o hospital é Krankenhaus, que literalmente significa casa dos doentes. E não para por aí, porque também tem a ambulância, Krankenwagen, o carro dos doentes. E o melhor, a enfermeira, Krankenschwester, a irmã dos doentes. E essa ideia de juntar palavras relacionadas para descrever alguma coisa faz com que ele seja um povo muito prático. Alguns diriam até demais. Como é que vocês acham que se diz luva em alemão? Vamos analisar. A luva é uma vestimenta de proteção usada em uma extremidade do corpo. Logo,
Handschuh, o sapato de mão. Lanterna é Taschenlampe, o abajur de bolso. Assento sanitário é Klobrille, os óculos da privada. Lâmpada é Glühbirne, a pera que brilha. E quando você entra no assunto dos animais, aí o bicho pega. Literalmente. Que animal você vê aqui? Se você disse que é uma tartaruga, você tá enganado. Isso é um sapo com um escudo. Um Schildkröte. Caracol em alemão é Schnecke. Mas o que acontece se você tirar a concha dele? Bom, você fica com uma lesma. Logo, Nacktschnecke, o caracol pelado. Como você definiria um gambá da forma mais breve possível? É um animal que fede. Stinktier, o bicho fedido. Que, pra quem não sabe, aqui no Brasil também é conhecido como jaritacaca, jeritataca, jaguaritaca, jaguacacaca, iritataca, maratataca, maritafede, jitira, jeratitaca, jaratataca, jacarambeva e cangambá. Agora, ainda nesse tópico de combinar palavras, é importante mencionar que os alemães não se contentam em juntar só duas. Eles juntam quantas forem necessárias. Por exemplo, Arm em alemão significa braço e Band significa fita. Então, pulseira é Armband, a fita do braço. Mas e se eu quiser dizer relógio de pulso? Bom, partindo do princípio de que relógio é Uhr, a gente tem Armbanduhr, o relógio da fita do braço. Então, seguindo essa lógica, a gente tem palavras como Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung, que significa regulamentação sobre a delegação de autoridade concernente a permissões de transferência de propriedades. Muito útil essa palavra, uso sempre. E tem outras também, como Rindfleisch, Etikette, Überwachungsaufgabe do Übertragungsgesetz. Fora a questão dos números, porque eles também são escritos como uma palavra só. Então, se você quiser dizer 333.333, em alemão é 333.333. O que me lembra uma palavra em alemão que eu gosto muito. Em português, a tradução seria o barbeiro da barba dos bárbaros do bar da bárbara do Rui Barba, que em alemão fica rabarbababa, rabarbabarbabia. Mas fora as palavras gigantes, o alemão tem uma outra coisa muito interessante. Eles têm nomes para coisas que nenhum outro idioma tem. Por exemplo, você tá na rua e lá de longe você vê chegando um babaca dirigindo em alta velocidade, aquelas motos barulhentas que dá ódio. E ainda por cima, para se exibir, ele resolve empinar. Mas ele acaba perdendo o controle e acaba se ralando todo no chão. Aí você vendo isso pensa, bem feito, se ferrou, seu trouxa! O nome desse sentimento é Schadenfreude, a alegria proveniente da desgraça alheia. Mas digamos que você ficou com pena do motoqueiro e decidiu ajudar. Então, você vai até lá para tentar socorrer, mas sem querer pisa na perna machucada dele. Em alemão, isso se chama Verschlimmbessern, o ato de tentar melhorar uma situação, mas acaba fazendo merda e deixando pior. Ah, e é importante lembrar que isso é um verbo. Então, ich verschlimmbessere, du verschlimmbesserst, er verschlimmbessert. Ou seja, eu tento melhorar, mas acaba piorando. Tu tentas melhorar, mas acabas piorando. Ele tenta melhorar, mas acaba piorando. É assim, galera. Vai aprender idioma, tem que conjugar. Enfim. Sabe aquelas músicas repetitivas que grudam na cabeça e você não consegue tirar? Como se fosse um bicho que entrou no seu ouvido? Então, em alemão, eles têm um nome pra elas. Ohrwurm, a minhoca de ouvido. Todo mundo já passou por momentos difíceis, momentos tristes. E quando a pessoa fica fragilizada, não é incomum que ela acabe comendo mais do que o normal como uma válvula de escape. E em alemão, esse ganho de peso ocorrido durante esse período de vulnerabilidade é conhecido como Kummerspeck, que literalmente significa, e eu juro que eu não tô zoando, bacon da tristeza. Bom, depois dessa é melhor eu encerrar o vídeo. Eu só espero que depois que ele estiver pronto, eu não vá lembrar de mais alguma coisa engraçada que eu poderia ter dito, mas não pensei na hora. Mas tudo bem, eu já tô acostumado com esses Treppenwitze. Enfim, obrigado a você que assistiu esse vídeo, e se você quiser que eu faça outros falando sobre idiomas, deixe nos comentários. Mas até lá, hasta luego, goodbye, au revoir, arrivederci, auf Wiedersehen, até a próxima! E aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E pra quem tá pensando em aprender algum idioma, mas tá com receio de não conseguir, não se intimide, todo mundo consegue aprender qualquer coisa. É só você se esforçar e principalmente gostar do que tá estudando. Até mais!